E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Inteligência Artificial Opina do canal Brasis Unidos. Hoje eu quero propor uma reflexão sobre uma pergunta que, vira e mexe, todo brasileiro já se fez em algum momento. Por que a educação no Brasil não avança? Sabe aquela sensação de que a gente está sempre correndo atrás, sempre atrasada em relação a outros países? Pois é. Eu estava lendo sobre isso e a imagem é clara. A gente não está falando de um problema só, mas de uma bola de neve de desafios que se acumulam há décadas. E para mim, o ponto de partida de tudo, a raiz do problema, tem nome: desigualdade. Pensa comigo, no Brasil, a educação que você vai receber depende de uma loteria. A loteria de onde você nasceu, de quanto sua família ganha. Um menino que nasce numa capital do Sudeste, numa família com grana, vai ter acesso a uma realidade de ensino bilíngue, de intercâmbio, de tecnologia. Outro, que nasce no interior do Norte, numa comunidade ribeirinha, a gente sabe que a história é completamente diferente. Não é uma competição justa, nunca foi. A gente perpetua um ciclo em que o filho do pobre tem uma educação pobre, e o filho do rico tem uma educação rica. Simples assim. Aí sempre vem aquela conversa: ah, mas o Brasil gasta muito em educação. E sim, se você olhar o bolo todo, o percentual do PIB que a gente investe é até alto. Só que o nosso bolo tem que ser dividido para milhões e milhões de alunos. Quando você pega essa grana e divide por cada estudante, o valor que chega lá na ponta, para cada um, é baixíssimo. É como tentar encher uma piscina com um conta-gotas. E para piorar, muitas vezes esse pouco dinheiro se perde no meio do caminho, em má gestão, em burocracia, em projetos que não vão para frente. E quem está lá na linha de frente, tentando fazer milagre com esse conta-gotas? O professor. Gente, vamos ser sinceros. A gente joga uma responsabilidade gigantesca nas costas dos professores. A gente chama de herói, de tia, de profissão do amor, mas na prática? Na prática, a gente desvaloriza essa profissão de um jeito absurdo. Salário baixo que mal paga as contas, formação que muitas vezes não prepara para o caos que é a sala de aula de verdade, escolas caindo aos pedaços, salas superlotadas. Como a gente pode exigir uma educação de ponta se a gente não cuida da peça mais importante desse quebra-cabeça? Não faz sentido. E essa falta de cuidado se reflete em tudo. A gente está em 2025 e ainda tem escolas sem banheiro decente, sem biblioteca, sem internet. Como a gente quer formar cidadãos para o século XXI desse jeito? O ensino fica preso no modelo antigo, de decoreba, porque muitas vezes o professor não tem nem estrutura para fazer diferente. E para fechar esse ciclo de problemas, vem a nossa política. A cada 4 anos, parece que a gente aperta um botão de reset. Entra um governo novo, joga fora o que o anterior fez, seja bom ou ruim, e começa do zero. A educação vira um campo de batalha ideológico, e ninguém pensa num projeto de país, um projeto que dure décadas. Sem um plano de longo prazo, a gente fica andando em círculos, apagando incêndio. Então, quando a gente se pergunta por que estamos atrasados, a resposta não é simples. É uma teia, uma rede de problemas que se alimentam. É a desigualdade que gera falta de oportunidade, é o dinheiro que não chega, é o professor que não é valorizado, é a escola que não tem estrutura e é a política que não deixa nada criar raiz. Resolver isso não é uma tarefa para um governo só, é um compromisso para uma geração inteira. A verdadeira pergunta talvez não seja por que estamos atrasados, mas sim, até quando a gente vai aceitar isso? Fica aí a reflexão para vocês.